Então vamos começar mais uma aula de física. Essa aula vai ser uma aula de revisão dos conteúdos que a gente já acompanhou aí durante os primeiros meses, o primeiro mês, né? Nós iremos falar sobre a eletricidade, que é uma das áreas da física. Então, para começar, a gente tem que entender alguns conceitos de eletricidade. A gente tem que entender alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é eletricidade? Em resumo, a eletricidade é a propriedade da matéria que causam as propriedades da matéria que causam os fenômenos elétricos, ou seja, os fenômenos causados que ocorrem pela interação entre cargas elétricas. A gente vai ver depois esse conceito de carga elétrica também. E a eletricidade ela se divide em eletrostática e eletrodinâmica. A eletrostática, que é o que a gente vai ver agora, é a área que estuda a interação entre cargas em repouso, e a elerodinâmica entre cargas em movimento, certo? Então vamos dar sequência. A gente viu ali a parte dos átomos, do que os átomos são compostos. A gente viu que tem a eletrosfera, que compõe os elétrons livres, e no núcleo a gente tem os nêutrons e os prótons. Lembrando que o elétron corresponde a uma carga elétrica negativa e o próton a carga elétrica positiva. Depois a gente viu a fórmula da quantidade de carga elétrica entre um corpo. Temos dois corpos. Quando eles entram em contato, há uma interação entre eles, há uma interação entre as suas cargas elétricas. A fórmula para calcular a quantidade de carga elétrica de qualquer corpo é esta que está aí, Q igual N vezes Z, em que a letra Q significa a quantidade de carga elétrica total de um corpo. A sua unidade de medida, quando você faz o cálculo ali e acha a quantidade de carga elétrica, no final tem que ir a letra C maiúscula de Coulomb, que é a unidade de medida respondente. O N é o número de elétrons ou prótons que estão em excessos neste corpo. E o E é a carga elétrica elementar, ou seja, carga elétrica correspondente a cada próton ou a cada elétron daquele corpo. Essa carga elétrica elementar, ela é um valor fixo, por definição. É sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Lembrando que esse 1,6 é positivo quando o corpo tem mais prótons, quando tem prótons em excesso, e é negativo quando tem elétrons em excesso. Aqui a gente tem duas questões que eu vou fazer um vídeo depois explicando, como exemplos, com base nos cálculos da quantidade de carga elétrica de um corpo. Os princípios da eletrostática são: quando a gente tem um corpo com carga positiva e se aproxima e entra em contato com um corpo de carga negativa, eles se atraem mais, quando se aproximam se atraem. Então, quando as cargas são opostas, um tem mais prótons e outro tem mais elétrons, o corpo, a tendência é de se atrair, e quando as cargas são iguais, tanto o corpo os corpos tendo mais prótons ou mais elétrons, a tendência é de se repelir, se afastar. A conservação de carga significa o seguinte, que tem dois corpos com uma determinada quantidade de prótons e outro com determinada quantidade de prótons ou elétrons, e eles se interagem, não surge prótons e nem somem prótons, se conservam essas cargas. Existem tipos de materiais que são mais dielétricos, ou seja, são isolantes elétricos, como vidro, borracha e madeira, inibe a passagem de cargas elétricas, e outros que são condutores, que atraem mais, que são materiais úmidos, metais em gerais. Existem três processos de eletrização. O de atrito é o seguinte: se eu tenho um objeto de vidro, por exemplo, e o de algodão, e eu atrito eles, e eles têm prótons e elétrons. O material de vidro vai ter prótons e o material algodão, no final, vai ter os elétrons, vai estar carregado negativamente. Esse é o processo de atrito. O segundo processo é o de contato, que é o mais básico, é quando um material que tem prótons a mais entra em contato com um material nêutrons. Depois disso, vão compartilhar a quantidade de carga elétrica. Os dois materiais vão ficar eletrizados com carga elétrica positiva, com mais prótons. E o terceiro é o de indução. Perceba que na figura 1, os dois materiais estão nêutrons, ele tem próton e tem elétrons, correspondente à mesma quantidade.
aproxima um outro material, aproxima, não toca, e ele tem mais elétrons, que é o da figura 2, o que vai acontecer? Esse material vai atrair por uma das esferas todos os prótons daquelas duas esferas. E na outra esfera, vai ficar todos os elétrons. Quando eu separo essas duas esferas, consequentemente, um material vai ter cargas positivas, vão ter prótons, e o outro material, outra esfera, vai ter carga negativa, que são elétrons. Esse é o processo de indução. Certo? Então essa é a parte teórica da nossa atividade.